Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, plano de ação idiota encomendado pela SEDUC. Esse é o tema do vídeo, tá, que eu vou colocar aqui. Antes eu vou pedir para você dar um like no vídeo para ajudar na recomendação do vídeo para toda a audiência do canal. Se não for inscrito, se inscreva no canal como mecanismo de fidelização às nossas ideias, ao nosso trabalho. Acione o sininho para ser notificado da produção de novos vídeos. E, se você puder, compartilhe não somente este vídeo, mas os outros vídeos deste lindo canal para ajudar no processo de desalienação popular. Pois bem, que plano de ação é esse que o secretário Pedro Fernandes apresentou a toda a comunidade educacional do estado do Rio de Janeiro hoje, tá? E que ele quer implementar até o ano que vem? Pois bem, ele ficou assustado com os indicadores de desempenho de alunos de algumas escolas da rede estadual. Você ficou surpreso, secretário? Caramba, eu como professor do estado há 10 anos não fiquei nem um pouco, porque eu sei qual é a realidade da educação do país e principalmente no estado do Rio de Janeiro, do qual faço parte da estrutura na qualidade de professor. Então, não me surpreende. Você que está chegando agora se surpreendeu, né? E aí ele quer criar um plano de ação baseado na análise de desempenho, que foi extremamente ruim. Ele quer criar um plano de ação para resolver o problema como num toque de mágica. Aí eu pergunto, secretário, o senhor é ingênuo ou está jogando para a galera? Sem prejuízo das críticas que eu tenho ao senhor, eu estou ao mesmo tempo sem reconhecer alguns avanços que foram efetuados na sua gestão. Então eu tenho autoridade e honestidade intelectual para defendê-lo naquilo que você merece, tá? O senhor merece, corrigindo, mas também tenho autoridade na qualidade de professor inserido na rede estadual para tecer algumas críticas e tentar apresentar uma solução mais crível para que esse problema seja resolvido, né? Uma solução que seja mais real, mais concreta, considerando, né, o que acontece na educação do nosso estado, tá? Primeira coisa, comparar resultados de escolas dentro da rede estadual é burrice. Por quê, secretário? Vamos analisar, tá? Só acredita que o perfil do conjunto de escolas da rede estadual do Rio de Janeiro é homogêneo? Que existe uma homogeneidade, que as escolas têm mais ou menos o mesmo nível de qualidade, de desenvolvimento de trabalho, né? Que não deveria ter essa disparidade dentro da rede, né? Uma disparidade que mostra que tem escolas com desempenho muito melhor do que outras. Só acredita nessa homogeneidade? O senhor está devidamente enganado. Não existe essa homogeneidade. Assim como na esfera privada de educação existe grande diferença entre escolas, né, escolas que estão num patamar superior, bem mais caras, da elite, e escolas particulares que atendem a uma classe média, que não quer colocar os seus filhos na rede pública, mas que tem resultados em Enem e provas análogas muito próximos dos da rede pública, né? Da mesma maneira que na esfera privada existe uma grande disparidade entre escolas, das melhores para as piores, na rede pública também acontece essa distorção. A começar, e aí um novo vídeo depois eu farei, né, nessa questão das cotas para escolas públicas. Eu acho que tinha que ter uma separação entre escolas federais e escolas de outras esferas. Porque é uma injustiça comparar alunos de escola federal, com a estrutura que possuem, tá, com alunos de escolas estaduais ou municipais. Né? Você comparar um aluno da rede federal, vou usar o Rio de Janeiro aqui, um colégio tradicional como Pedro II, colégio militar, os institutos federais de educação, os Cefetes, né? Comparar o aluno da rede federal, que é uma rede pública, com o aluno da rede estadual, eu não estou falando só de Rio de Janeiro, estou falando dos estados do país, comparar a rede federal com a rede estadual é um equívoco, é um grande erro. Por quê? Porque quando você oferece as cotas sem especificar, quem vai pegar as vagas? Os alunos das escolas federais. Nada contra esses alunos, mas já que quer se fazer uma justiça social, quer se desmarginalizar a nossa juventude, então tem que ter uma cota específica para alunos da rede estadual.
Mas esse não é o mérito do vídeo, tá? O que eu quero dizer para o secretário Pedro Fernandes, que eu vejo que é bem intencionado, sem prejuízo dos seus interesses político-eleitorais, tá? É o seguinte, é que dentro da rede estadual existe uma grande disparidade entre alunos de uma escola para outra. Eu vou usar como exemplo o meu município de Volta Redonda, a rede de educação do estado do Rio de Janeiro, que se encontra aqui em Volta Redonda, com os seus colégios, tá certo? Por uma questão ética, eu não vou nominar os colégios, porque eu tenho respeito pelos profissionais que me acolheram, tá certo? Que me deixaram trabalhar, que me receberam com muito carinho e com muita autonomia pedagógica, diga-se de passagem, tá? Para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho. Tá? Então, em respeito a esses profissionais que não têm culpa dos resultados pífios das suas escolas, porque há toda uma estrutura, todo um sistema que contribui para esse resultado de natureza negativa, tá? Então, em respeito a esses profissionais que me acolheram tão bem, tá? E que lutam diuturnamente na qualidade de diretores, coordenadores pedagógicos e os professores em geral, para que a educação tenha um melhor resultado dentro do possível do que a estrutura oferece. Onde o Estado é o maior culpado, mas não é o mérito desse vídeo destacar isso, eu já fiz até um vídeo sobre isso. Mas aqui em Volta Redonda eu já trabalhei, tá, em mais de 10 escolas, 11, 12, da rede estadual. Aqui no meu município há uma disparidade. Eu já trabalhei no melhor colégio estadual de Volta Redonda, cujo perfil sociocultural e econômico é diferente dos outros colégios do município. Esse colégio especificamente, que quem é de Volta Redonda já matou a charada, já sabe de qual colégio estou falando, mas vou me reservar a não falar, tá? Esse colégio que eu trabalhei, que já foi até lotado, aí ficou mais fácil de saber qual é ainda. Esse colégio, eu costumo brincar que é um colégio que acolhe a pequena burguesia falida, que o pai não tem condições mais de pagar um colégio particular bom para o filho, ao invés de colocar ele num colégio particular de qualidade duvidosa, ele prefere colocar esse filho, tá, na qualidade de aluno, no colégio que eu trabalhei, que é um colégio estadual de ponta, porque ele acredita que ali o filho dele vai ter um desempenho e uma absorção de conteúdo, né, no que concerne a qualidade intelectual do trabalho por parte dos professores, no mesmo nível até superior a um colégio particular barato que ele poderia pagar. Então, ao invés de perder dinheiro pagando num colégio particular barato, ele prefere colocar o filho nesse colégio, que é um colégio de ponta da rede estadual aqui de Volta Redonda, porque ele sabe que ali, ele imagina que o trabalho desenvolvido pedagógico vai trazer efeitos muito mais positivos na formação intelectual do filho dele do que tendo que pagar um colégio particular barato, porque ele só vai perder dinheiro. Aí tem um monte de aluno que vem da média e pequena burguesia, que o pai perdeu o emprego, ou foi para uma empresa e está ganhando menos, houve uma queda no rendimento da família, então o pai não pode mais pagar uma escola cara, então ele prefere colocar o filho ali. Então esse colégio público, né, estadual, que é o melhor de Volta Redonda que eu trabalhei, né, esse colégio, ele absorve toda essa clientela de classe média e média baixa que não pode pagar uma escola particular de ponta e os pais preferem colocar os alunos ali. Então vejam que o perfil socioeconômico e cultural dos alunos que ingressam no melhor colégio estadual de Volta Redonda é diferente de outros colégios que também estão inseridos na mesma rede, que vivem uma realidade social, cultural, econômica e, por que não, socioambiental diferente. Porque tem colégios aqui em Volta Redonda que estão localizados em regiões demasiadamente marginalizadas. E claro, a sua clientela é prejudicada pelo ambiente social que experimenta. E isso se reflete no trabalho que é desenvolvido em sala de aula. Porque esses alunos trazem a sua realidade difícil e marginalizada para o colégio. Aí não adianta culpar os professores, a equipe diretiva, né, de coordenação pedagógica, se o aluno já vem viciado por um ambiente social ruim lá de fora. Então eu já trabalhei em colégios também aqui, que principalmente nesse caso eu vou me reservar a não citar, colégios
que os alunos são marginalizados. Alunos que vivem na linha de tiro, de tráfico de drogas, que a mãe é prostituta, o pai é alcoólatra, bate na mãe, o irmão entrou pro tráfico, virou bandido. Muitas vezes esse filho veio de outro lugar para morar com a tia aqui, porque ele entrou pro mundo do crime naquele município, então mandaram ele para cá para ver se tomava jeito. Ele chega aqui e traz todos os vícios da criminalidade que ele aprendeu onde ele morava antes. Alunos que moram em bairros marginalizados e os colégios estaduais localizados nesses bairros marginalizados são colégios que têm como resultado, por influência do ambiente social, né, indicadores muito piores do que colégios que, entre aspas, são privilegiados dentro da mesma rede estadual. Então não adianta, tá, o senhor vir com um plano de ação, porque essas escolas precisam dar uma resposta para esse resultado tão ruim. A boa vontade, eu admiro, secretário, a sua boa vontade, tá? Eu vejo que você tem vontade de acertar e respeito o senhor por isso. Mas não adianta vir com essa ingenuidade. Não adianta querer vir com um plano de ação se a clientela não responde a esse plano. Tem as exceções, a regra tem, mas a regra é que o ambiente social marginalizado de algumas escolas estaduais da rede, em vários municípios do estado, tá, acaba contribuindo para que o resultado seja pior em comparação a outros colégios que têm resultados bem melhores, porque estão localizados em regiões mais centrais, cujo nível de marginalização é menor e que acabam absorvendo alunos egressos de escolas da rede privada, cujos pais entraram num momento difícil, né, economicamente falando, e que ao invés de colocar o filho numa escola particular que ele considera ruim, ele prefere colocar o filho numa escola estadual que ele ouviu falar que é boa ou que pelo menos não é tão ruim quanto outras. É isso que acontece, tá? Vários fatores envolvem o problema. Faça uma análise, eu vou te dar uma dica, tá, o secretário Pedro Fernandes. Faça uma análise dos alunos, da clientela, dessas escolas que tiveram resultado na análise de desempenho muito ruim. Faça uma pesquisa com 10, 20 alunos que têm notas muito baixas dessas escolas e tente entender a realidade social desses alunos. E ao invés de transferir a culpa para professores, equipe pedagógica e equipe diretiva dessas escolas da rede estadual, tente entender o processo que envolve a marginalização desse aluno. E aí o senhor vai entender, tá? Aí o senhor vai entender, tive que cortar aqui uma ligação, aí o senhor vai entender que o problema vai mais embaixo. Não adianta querer fazer plano de ação dissonante à realidade da clientela daquela escola. Para tentar diminuir a distorção, a disparidade, né? Essa realidade díspare entre escolas da mesma rede, entre aquelas que têm melhor desempenho e as que têm pior, tente criar mecanismos de entendimento, primeiramente, da realidade de cada aluno ou da clientela como um todo de cada escola. O senhor vai entender que aspectos socioeconômicos, culturais, de ambiência social, né, acabam influenciando diretamente no resultado das escolas. E não o resultado do trabalho dos professores, até porque tem professores que trabalham ao mesmo tempo em escolas que têm melhor desempenho e em escolas que têm pior, desenvolvendo exatamente o mesmo trabalho. E por que em determinada escola o resultado, a resposta dos alunos é satisfatória, e em outras escolas os alunos não conseguem acompanhar o trabalho do professor? É claro que o professor não é um semideus, é claro que ele tem que se adaptar à realidade daquela escola mais fraca. Mas mesmo adaptando, existem outros fatores que contribuem de maneira direta no enfraquecimento demasiado do resultado dos alunos das escolas consideradas mais fracas. Então a gente precisa fazer uma análise, ouça mais os professores da rede, os diretores, os coordenadores pedagógicos, e o senhor secretário, na sua humildade, ao invés de querer enfiar um plano de ação na goela dos professores e das escolas como um todo, tentando melhorar na marra, tente melhorar de maneira mais racional, entendendo o processo social, cultural, de ambiente e de aspectos econômicos que envolvem, né, o fato de que algumas escolas, pela localização, estarem em situação muito mais precária no que concerne a formação intelectual e também estrutural dos alunos em comparação a outras escolas da mesma rede, que seriam, entre aspas, privilegiadas. É um ato de utilidade pública divulgar este vídeo. Um abraço a todos.